Olá pessoal, bem-vindo ao Blender Tutorial Modelando um Playmobil. Meu nome é Davi Rosa, sou designer formado pela Unesp de Bauru e pós-graduado em Master in Advanced Design for Transportation no IED Torino, Itália. A proposta desse tutorial é criar um modelo basicamente parecido com esse aqui de um Playmobil. A gente vai aprender um pouquinho da interface do software, navegar e tudo mais. Posteriormente, vamos fazer a modelagem, né, em si. Aprender também como a trabalhar com materiais no Blender, iluminação e renderização. Tá ok? Então, gente, vamos aprender a movimentar a câmera, né? Que isso aí vai ser sempre útil para ter uma visão geral do objeto. Para aproximar o objeto, é só rolar o scroll do mouse. Então, rolando ele para frente ou para trás, vai aproximar ou afastar a câmera do objeto, né, o ponto de vista. Outro tipo de movimento, que é a rotação, né, é só clicar o scroll e movimentar para a esquerda ou para a direita, que ele vai girar a câmera em relação ao ponto zero aqui das coordenadas, do eixo das coordenadas. Tá? Isso é simples. E o último é clicar o Shift primeiro no teclado e depois clicar o scroll, segurar, né? E você pode movimentar tanto em X quanto em Y. Na verdade é a câmera, né, que está movendo, não o objeto em si. Tá bom? É importante isso. Que quem está se movimentando no caso é a câmera. Então, novamente, scroll rodando, zoom, scroll apertado, gira, e Shift Scroll, ele vai andar com a câmera aí para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Tá ok? Selecionando objetos. Então, gente, toda vez que você cria um arquivo novo no Blender, ele vai selecionar, vai criar essa cena com o cubo, a câmera e uma luz. E para selecionar os objetos, basta clicar com o botão direito do mouse sobre eles. Tá legal? Simples. Para desselecionar o objeto, basta clicar A no teclado, que ele desseleciona. E clicando A novamente, ele seleciona tudo da cena. Tá legal? Então, simples. Para adicionar a seleção, basta clicar Shift no teclado e ir adicionando os objetos na seleção. O Ctrl Z ele também vale para a seleção, então se eu clicar Ctrl Z, ele vai voltando à seleção. Ctrl Shift Z, ele vai voltar ao ponto inicial do Ctrl Z lá, que é o que eu estava antes de clicar o Ctrl Z. Tá legal? Clicando também o Shift novamente, ele desseleciona, clicando em cima de qualquer objeto. Tá legal? Transformação. Para mover o objeto, girar ou escalonar, a gente vai fazer aqui de duas maneiras, desculpa. Uma é utilizando os atalhos aqui embaixo, né? A primeira é de mover, a segunda é girar e a terceira é escalonar, tá legal? A de mover está sempre ativa aí no software. Então, por padrão, ele já começa com esse gizmo aqui ativo. E para realizar a operação de movimentação é simples. Basta o objeto estar selecionado, clica em cima de um eixo e movimenta o objeto aqui. Clicar Ctrl Z, esse aí foi no eixo Z. Os eixos X, Y, Z equivalem ao RGB, que é Red, Green, Blue. Então, X Red, o Y é o Green e o Z é o Blue, tá legal? Isso às vezes é bom saber. Então, eu vou clicar aqui no eixo Y, arrastar, tá legal? Isso aí, super simples, né, gente? Não tem erro. Agora, o outro transformador aqui é a rotação. Também utiliza lá rotação pelos eixos, tá?
aqui só no eixo X, só no eixo Y e só no eixo Z, tá legal? Simples. Aqui agora é escalonamento. Aqui eu estou transformando, né, modificando a escala do objeto só no eixo X, eixo Y e Z, tá legal? Mas daí para fazer ele inteirinho igual, basta clicar aqui no centro, tá legal? Aí ele vai fazer o escalonamento proporcional. Proportional Scale em inglês, quem já está acostumado aí de outros softwares. Bacana? Os outros gizmos também é possível você fazer um giro aí meio que aleatório, tá? Basta clicar ali no centro. Isso é válido também para movimentar, tá legal? Mas dificilmente costuma-se fazer esse tipo de uso aí. Depende, o mais é pro scale mesmo, tá legal? Impreciso, digamos assim. Então, o outro modo de fazer esse tipo de transformação é através das teclas de atalho. E as teclas famosas aí do Blender de transformação é G, R e S. G vem do inglês grab, que é segurar, agarrar, né? Então você clica G no teclado, como o objeto já estava selecionado, então a sua transformação já começa, ele habilita ali movimentar. Então o G é para movimentar o objeto, né? E ele começa a mover em todos os eixos. Mas se você queria só movimentar em um único eixo, X, Y, Z, basta selecionar clicando no teclado. Então, aqui no caso eu quero trazer ele mais nesse sentido aqui, tem que ser o eixo Y. Vê aqui que ele está me mostrando os eixos na cena. Então, desculpa, o eixo X, gente. Então, eu venho aqui com o eixo X e trago ele mais para frente. Se eu clicar o Y, ele vai movimentar na lateral e o Z para cima ou para baixo. Tá legal, gente? Outra coisa, para fazer esse movimento de uma forma precisa, basta digitar os números no teclado. Então eu quero que ele movimente 1, 2, desculpa, 1 no caso. Se não era bom movimentar 1, eu clico backspace, ele fica livre. 2, ele vai para o 2, backspace, está livre de novo. 3 e assim por diante, tá legal? Então eu vou trazer ele ali no eixo X, vou trazer 4 unidades aqui para frente e dou Enter e está feito o meu movimento. Ctrl Z para voltar ele lá na origem, tá? Bacana. Isso também é válido dos eixos para os outros tipos de transformação também. Então vamos continuar. R é o rotate, né, que é rotacionar, né, em português. E a partir do momento que você clicou R, ele começa uma rotação aí meio que também aleatória, baseada na sua vista, tá? Então, para rotacionar nos eixos, de novo, X, Y ou Z, tá legal? E também, se você quiser digitar valores, por exemplo, girar no eixo Z a 45 graus, deu Enter, belezinha, funciona tranquilo, tá, gente? Outra coisa, agora vamos para o escalonar, scale em inglês. Então, clicar S, né? Sempre lembrando, o objeto tem que estar selecionado primeiro. Então, clico, depois de selecionar o objeto, clico S no teclado, ele já habilita aqui o Scale. Então, se eu queria dobrar a dimensão do objeto, basta clicar 2, né, que ele vai aumentar em 2 vezes a proporção do objeto, tá legal? Deixa eu clicar o Ctrl Z aqui para voltar. Outra coisa a respeito do Scale, né? Se você quiser, por exemplo, só fazer aquela coisa lá, por exemplo, aumentar a proporção dele no eixo X, então clica lá no eixo X e quer aumentar 2 vezes no eixo X, então agora clica 2, ele aumentou 2 vezes a proporção dele no eixo X. Bacana? Tranquilo, né, gente?
Então tá bom. E agora, gente, um overview aí na interface do Blender, que posteriormente a gente vai ver cada detalhe aí com todo o seu esmero. Então, essa abinha aqui, ela tem algumas referências do objeto, mas a tecla de atalho dela é T, então às vezes ela atrapalha um pouquinho na interface. Ou você clica T no teclado para abri-la, né, que é a Object Tools, ou você minimiza ela aqui, tá legal? Aqui são os modos do Blender, né? A gente vai trabalhar por um bom tempo só no modo 3D, aqui é animação e tudo mais, a gente vai ver isso cada um no seu tempo. Aqui são as vistas do Blender. É bom decorar, gente, essas vistas aqui, esses atalhos. Porque a gente vai modificar, passar de uma vista para outra rapidamente e é bom estar sabendo. Então, por exemplo, 1 aqui no caso é a front, 7 top e 3 é o right, tá legal? Mas isso tá tudo escrito aqui, ó, tá legal? No caso, se você clicar 1 e Ctrl, ele vai dar 1 é frontal, Ctrl ele vai dar a vista contrária da frontal, que é a vista de trás, back view, tá legal? Outra coisa, gente, a gente vai sempre passar aí do Object Mode para o Edit Mode, que é o modo de edição do objeto. Então aqui ele permite modificações na malha, no mesh do objeto, tá legal? Então, para entrar nesse modo, ou você vem aqui no módulozinho de edição do objeto, clica em Edit Mode, ou você clica Tab no teclado. Aí ele vai mudar para o modo. Lembrando que ele tem que estar sempre o objeto selecionado para mudar para aquele modo, tá legal? Bacana. Aqui a gente já tinha visto, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Layer. E aqui são os modificadores, cena, objeto, tá tudo aqui, tá legal? Renderização, os modificadores que vão mudar a aparência aí do objeto. Eu coloquei aqui, peguei errado. Subdivide, aqui, ó. Esse aqui no caso ele vai suavizar o objeto, tá legal? Mas a gente vai ver isso com o tempo. Bacana? Então, gente, por hoje é só. A próxima aula a gente vai começar aí a inserir os planos de referência no objeto. Bacana? Muito obrigado, um abraço.